Tarde a todas e todos. Gostaria aqui de fazer um balanço. Estamos já aí no final, entrando na parte final de novembro e concluindo o primeiro ano legislativo e também o primeiro ano do novo governo. Nós estamos aí com uma previsão, senhoras e senhores, para esse ano de fechamento do orçamento público aqui no Distrito Federal com a previsão de 800 milhões de déficit, de rombo nas contas públicas. Isso depois de algumas medidas que foram mandadas para essa casa, inclusive aprovadas, como redução de impostos, tentativas de redução de mais impostos, que nós aqui, de forma muito responsável, não permitimos, porque só ia aumentar a desigualdade, como a redução do ITCD e do ITBI, cortes em áreas que o governo justifica como sendo necessárias, a exemplo da cultura, uma verdadeira catástrofe na área cultural do ponto de vista de execução de orçamento, 25 milhões retirados do Fundo de Apoio à Cultura, 269 projetos prejudicados, toda uma movimentação de emprego, de renda comprometida, cortes na assistência social, principalmente na ponta de CRAS, de CREAS. Ao passo, aumentamos cargos em algumas áreas, né? Criamos algumas secretarias que ainda não disseram o porquê de existirem, não ainda sinalizaram, não trouxeram nenhum resultado para a sociedade. Tivemos aí uma baixíssima, talvez a mais baixa da história, execução de emenda parlamentar, um índice baixíssimo da execução das emendas parlamentares, sendo que boa parte dessas emendas estavam indo para a educação, então ajudariam o governo, inclusive, a obter um melhor resultado na educação. A traição aos servidores públicos, principalmente da área da saúde, logo em janeiro, um dos principais compromissos de campanha era de que os servidores seriam valorizados, de que os servidores teriam melhores condições de trabalho, mas principalmente na saúde a primeira medida foi destruir o espaço dos servidores, transferindo para um modelo de serviço social autônomo, com contratação via CLT, ao invés de qualificar os espaços de atuação dos servidores da saúde. O que fizeram foi substituir esses servidores por outros tipos de trabalhadores sem qualquer vínculo direto com a administração pública. É um vínculo que ninguém sabe aonde isso vai nos levar, inclusive a título de encargos trabalhistas, de aprofundamento da nossa dívida pública. Pouquíssima intersetorialidade, pouquíssima coordenação intragovernamental, trocou-se a Casa Civil no meio do caminho, trocou-se a Secretaria de Educação no meio do caminho, trocou-se a Secretaria de Assistência, de Desenvolvimento Social no meio do caminho, exonera diretor, nomeia diretor, exonera diretor, nomeia diretor de hospital, troca superintendente, nomeia superintendente, tudo no ímpeto, tudo no momento da aflição, no momento da denúncia do hospital que está caindo, do ventilador que não está funcionando. Ou seja, não tem planejamento, inclusive se extinguiu a Secretaria de Planejamento. Transformou-se planejamento, orçamento, gestão, fazenda numa coisa só. A exemplo do equívoco que o governo federal cometeu. Mudanças constantes que geram essa descontinuidade das políticas públicas. Concluindo, nós temos um governo que ainda não disse a que veio, que ainda não sinalizou qual é o seu projeto para a cidade, qual é a sua proposta, o que pretende, aonde quer chegar. Não se tem metas de médio e longo prazo. Tem-se ações muito pontuais. Tem-se muita publicidade. Muitos outdoors. Muita matéria nos jornais. Tem muito investimento para divulgar pouca coisa feita. Inclusive uma publicidade que não tem impacto social. A gente está vendo aí o surto de dengue. A gente está vendo o aumento do número de mortes. Por que o governo não dedica parte da sua publicidade à conscientização da população? Por que ele não usa esse recurso para trazer a população para perto dele, fazê-la parceira das ações que o governo propõe? Falta estadismo, falta perspectiva, projeto de cidade. Não se tem um projeto de cidade ainda. E já chegamos ao final do primeiro ano. E eu faço essas críticas sem, claro, aqui não posso me furtar a reconhecer alguns êxitos. Acredito que na segurança pública as delegacias 24 horas trouxeram um avanço no atendimento. A gente teve algumas pequenas iniciativas que colaboraram em algumas áreas, mas se a gente olha o conjunto da obra, é muito ruim. É muito insuficiente ainda para aquilo que a população espera e para aquilo que ela precisa. A desigualdade está aumentando no Distrito Federal, os dados estão aí.
Esse ano tivemos um incremento da desigualdade social, a pobreza e a miséria estão aumentando, os vulneráveis estão cada vez mais vulneráveis, a violência contra a mulher está aumentando. Então a gente poderia aqui citar inúmeros índices que nos chamam a atenção para o desequilíbrio social, para a falência do serviço público. Sinalização de privatizações de empresas estratégicas, isso nos preocupa muito. Então eu estou falando isso não apenas para criticar, porque nós estamos aqui à disposição. Nós temos feito audiências e amanhã inclusive temos mais uma, na Comissão de Fiscalização, Governança, Transparência e Controle, a apresentação do relatório quadrimestral da saúde. Quero convidar todos e todas, deputados e deputadas, a estarem aqui conosco, na sala de comissões. Vamos ver mais uma vez o que a Secretaria de Saúde vai nos trazer, o que foi construído e realizado na atenção primária, nos investimentos, no combate à dengue. A Secretaria vai vir prestar contas. E a partir dessa prestação de contas nós vamos propor, sugerir, como sempre temos feito aqui. O que o governo também tem que entender é que ele precisa da oposição. Um bom governo depende de uma boa oposição. Uma oposição mal feita faz com que o governo se acomode. Para concluir, presidente. Já fechou ali. Uma boa oposição ajuda um governo, só que o governo não tem ouvido a oposição. Inclusive, quando a oposição faz audiência, faz comissão geral, às vezes os secretários nem sequer aparecem. Amanhã eu quero registrar aqui o convite ao secretário de saúde, compareça, por favor. Não mande o adjunto, o subsecretário, venha com a sua equipe, traga seus técnicos, mas participe. A Câmara é o lugar da representação do povo. Então tem que respeitar, a Câmara Legislativa tem que respeitar os deputados, sejam da base, sejam da oposição. E é isso que a gente vai fazer aqui sempre. Oposição quando tiver que fazer e apoio quando tiver que apoiar. Responsavelmente. Não é oposição sistemática, raivosa, radical, é oposição consciente e programática. É isso que a gente faz aqui. E que o governo nos ouça e melhore, porque não está bom. Obrigado, presidente.